ser morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, a Federativa do Rio de Janeiro. Hoje, o Presença Amiga está com uma presença muito querida, o nosso querido Luiz Creton. Olá, Luiz Creton. Olá, Henrique. Se apresente. Ok, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria participar desse programa Presença Amiga. E eu sou Luiz Creton, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, norte fluminense, uma cidade quente, o calor aqui é forte, mas muito aprazível também, agradável, a convivência com as pessoas. Morar no interior é um privilégio, viu? É uma alegria. A gente conhece todos, somos conhecidos por todos, e isso traz uma convivência mais agradável, mais amiga. Eu sou trabalhador do Grupo Espírita Antônio de Pádua, o GEAP, e também estou no Primeiro Seu, participo da área de coordenação da unificação do Primeiro Seu, é a Reunir Um, composta pelo Primeiro Seu e pelo 21º Seu da região de Campos dos Goitacazes. É uma região extensa geograficamente, viu? Mas, Creton, então, vou contar um pouco essa história. Como é que você conheceu a doutrina espírita? Pois é, rapaz, olha, eu não sou de berço espírita, minha família frequentava uma outra instituição religiosa, né, outra opção religiosa, mas o meu pai, quando eu estava jovem, após a adolescência, enfim, e eu percebi que meu pai frequentava semanalmente um amigo, ele dizia um amigo dele, e eu fiquei interessado naquelas visitas que ele fazia, sabe, esse amigo. E um dia pedi se eu podia acompanhá-lo. Ele falou que sim. E ele, no caminho, no trajeto, ele foi me explicando o que era. Então, na verdade, era um senhor que tinha um espaço não muito organizado fisicamente, não tinha uma estrutura de um centro espírita. Mas ele fazia atendimentos num cômodo pequeno e tinha um evangelho lá por cima da mesa, mas raramente era aberto. E, enfim, cheguei lá, conheci, mas aquela ambiência me agradou por demais. Eu percebi algo especial naquele espaço. E também o atendimento que ali ocorria. E quis retornar. E passei a frequentar o espaço em companhia do meu pai. Olha que bênção, né? Sim. Coisa. E aí, meu irmão, fiquei lá durante um tempo, até que esse senhor me chamou e disse o seguinte, eu percebia um carinho assim, muito especial dele para comigo. E ele falou assim, olha, meu amigo, você sabe que eu gosto muito de você estar aqui comigo, tal, mas eu gostaria que você conhecesse outro espaço. E ele me apresentou, me dirigiu ao GEAP e falou, olha, você precisa ir ao Grupo Espírita Antônio de Pádua. Eu não tenho muita ligação, não sei te indicar uma pessoa que você deva procurar, mas você deve iniciar as suas atividades lá no Grupo Espírita Antônio de Pádua. Isso foi mais ou menos que época? Qual o ano? No ano eu não vou lembrar não, mas eu deveria ter uns 18 anos por aí assim. E aí, rapaz, eu fiquei pensativo quanto àquela proposta, mas eu tinha conquistado uma simpatia e um respeito grande por aquele amigo, né? Porque até já era uma pessoa amiga, efetivamente. E aí ele me indicou e eu fui. Fui e cheguei lá, claro, né? Se me sentia bem naquele espaço anterior, no GEAP tinha toda uma estrutura de casa espírita. E aquilo realmente me pegou, sabe? E de lá para cá, eu comecei a me envolver na casa espírita. Na época, eles estavam iniciando uma atividade social
e eu me engajei nessa atividade social, era uma creche, e até logo, porque demorou um tempo na construção, tal, e logo fui o primeiro diretor dessa creche, e aí o envolvimento foi corrido até, viu? Foi apressado. Apressar, eu ia usar essa palavra, porque você é espírita do século XXI, Creton. Mas, rapaz, foi muito bom. Foi muito importante para a minha formação essa indicação desse companheiro, sabe? Já desencarnado hoje. Então, o seu Sebastião teve um papel fundamental na minha vida, porque esses encaminhamentos são missionários, né? Pessoas amigas que nos indicam, que nos apontam, que nos orientam caminhos melhores. E foi muito importante. Bom, então essa foi a sua apresentação e sua iniciação. Você foi quase um iniciado, né? Você disse, olha, eu vou agora para um lugar, né? Você foi quase um iniciado. Mas, e o movimento espírita, Creton? Porque aí você começou a trabalhar na casa, né, desenvolveu, assumiu logo um papel de direção. Rapaz. Um papel muito especial. Mas e o movimento espírita? Como é que foi a sua apresentação? Como é que você começou a entender quando você começou a trabalhar no movimento espírita? Pois é. Eu tive, assim, pessoas muito importantes na minha vida. E no GEAP, nós tínhamos... Na verdade, as instituições espíritas não têm uma vivência de movimento espírita. Mas você encontra pessoas que já conhecem o movimento e, às vezes, têm um papel importante junto ao movimento. Mas a casa espírita, às vezes, não compartilha desse mesmo conhecimento ou não consegue ainda compreender a importância do movimento espírita para a humanidade. Creton, eu não quero interromper o seu raciocínio, mas é muito importante isso que você falou, essa observação de que as casas não têm percepção, noção sobre o movimento espírita. Muito bem colocado isso. Desculpe interromper, mas que essa observação sua foi crucial. E, rapaz, eu pensei hoje de manhã, quando estava abrindo o computador, e pensei sobre isso, e isso permanece até hoje, viu, Henrique? Permanece até hoje. Talvez esse seja o grande empenho nosso que estamos no movimento espírita. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Vamos lá. Peço perdão, mas eu não deu para não fazer essa observação. Não. Muito obrigado. Mas olha, lá eu conheci um trabalhador do movimento espírita, Dr. Beraldo Pacheco. E mora no Rio atualmente e já frequentou, evidentemente, participou da comissão diretora do CERJ. Não sei se você o conhece. Enfim, e o Beraldo foi que me levou para o movimento espírita. Ele me convidou para uma reunião, e eu fui nessa primeira reunião e fiquei encantado com aquilo que eu ouvi, com as pessoas, com as propostas, porque percebi naquele primeiro encontro a importância daquele trabalho, no tocante à união, à aproximação das instituições espíritas, umas com as outras, formando essa rede tão vital para a divulgação da doutrina, né? E aí, cara, Beraldo, agradeço ele muito até hoje, porque foi um grande companheiro na minha vida, assim como o seu Sebastião, Beraldo foi um desses. E aí, cara, eu nunca mais saí do movimento, até desde então. E o engajamento, você sabe, você chega no movimento, se você mostra interesse, não falta serviço. Não. Não falta aqui, né? Estamos aqui. E o interesse é permanecer mesmo, porque eu vejo oportunidades imensas para o movimento espírita, sabe? Então é isso. Lá eu conheci o Beraldo, que me indicou o movimento, cara, e estou aqui. Qual foi o trabalho que você abraçou logo no movimento, esse primeiro trabalho? Pois é, na época, o primeiro seu tinha uma atividade restrita, eram poucos companheiros, mas grandes baluartes aqui na região. Dr. Pireda, enfim, Gonzaga, enfim, grandes companheiros, devotados mesmo, sabe? Dedicados ao movimento espírita. E que fizeram muito por esse trabalho. Mas eram poucos. Então a gente chega e logo encontra uma atividade determinada. E eu fui
de imediato alçado para uma atividade junto ao setor de unificação. E aí passei por algumas outras coordenações e hoje eu estou novamente na unificação. Foi circular, né? Isso. Porque Mas, é importante isso também para nós, não é? Entendi. Creton, então, quer dizer, foi um movimento muito rápido, conhecer a doutrina, trabalhar no centro espírita e partir para o movimento espírita. Foi um movimento rápido que você teve. Mas quando você chegou no movimento espírita, já conhecia a doutrina, logicamente, qual foi a sua primeira impressão? Necessidade de trabalhadores. Eu percebi a grandiosidade, o grande caminho existente à frente. Sim. Sabe? Porque a missão do espírita é enorme. O trabalho não é pequeno, é grandioso. E ali eu percebi que a demanda era muito grande e a carência de trabalhadores. E nós começamos, desde então, a construir alguns projetos, né, a dinamizar algumas atividades para irmos ao encontro das instituições. Porque essa era a primeira demanda de então e continua sendo a primeira demanda hoje, sabe? Ir ao encontro das instituições espíritas. E aí, meu amigo, olha, foram muitas atividades, o resultado é lento, mas percebo solidez, sabe? Sim. Percebo solidez nesse trabalho, apesar de ser lento, né? Mas não pode ser apressado. Bezerra de Menezes já fala isso, né? Sim. Que não pode ser apressado. Então, logo a gente vai receber. Mas não é apressado. Isso. A gente vai recebendo essas informações, vai assimilando isso, porque às vezes nós somos apressados. Mas aí você ouve as orientações e vai se acomodando à postura necessária, né? Você fez uma observação que eu até interrompi, não deu para não interromper, porque realmente é algo que quem está no movimento espírita, quem está nos seus, percebe com muita nitidez, que são as casas fechadas. E você percebeu, né, logo no começo do movimento, você ainda não tinha amadurecido tanto assim, você percebeu que as casas estavam fechadas. Você já fez algum pensamento sobre isso, sobre, né, esse fechamento, não estou encontrando uma palavra melhor, mas esse fechamento das casas em si, e se fechando a algo maior, que é o movimento espírita. Já pensou sobre isso? Sim, sim. E eu, assim, consigo compreender essa dificuldade. Apesar de que essa compreensão não traz paralisia, evidentemente. Mas eu percebo, Henrique, que as casas têm muita dificuldade em razão de poucos trabalhadores, sabe? Então, hoje, as casas são muito procuradas. Bate-se à porta da instituição espírita as mais variadas problemáticas. O mundo atual exige um conhecimento dos trabalhadores das instituições espíritas num leque muito grande. Então, veja bem, o movimento espírita para as instituições está ficando sempre num plano secundário, em razão das demandas cotidianas, pela ausência de trabalhador voltado para o movimento espírita. Então eu percebo que o nosso trabalho de esclarecimento, sabe, é vital junto às instituições espíritas. Falta de tempo dos trabalhadores da instituição espírita. Eles ainda não conseguiram entender, e eu não estou colocando aqui ausência de possibilidade de compreensão, mas em razão das demandas diárias das instituições e do pequeno número de trabalhadores. Acho que nós precisamos ser mais dinâmicos na construção de trabalhadores. A compreensão do movimento espírita ainda não chegou para as instituições em razão delas estarem envolvidas com as problemáticas diárias. E elas são, como disse, muito variadas. Desde as questões dos conflitos próprios dos trabalhadores, porque isso é algo que está consumindo muito espaço das casas espíritas, tá? Da gestão de conflitos, traz assim um desgaste grande.
E também essa variedade de situações novas que chegam até as instituições. E as pessoas chegam numa demanda grande de dificuldade de pedir um socorro, porque lá fora a gente sabe que a revolta, a angústia, a aflição está muito grande, está muito grande. E aí, para o trabalhador espírita daquela instituição que ainda não compreendeu a importância do movimento, porque o movimento tem uma característica especialíssima, Sim. que é dilatar a compreensão do trabalhador espírita, sabe? Ele tonifica a possibilidade de compreensão de todas essas vivências que passamos nas instituições. Mas isso, Henrique, eu sinto que ainda não foi assimilado pelos trabalhadores das instituições, tá? Talvez por essa correria do dia a dia das instituições e pelo número pequeno de trabalhadores. Eu acho que nós temos ainda muitas amarras no nosso dia a dia, sabe? Muitas amarras, que precisamos desatar esses nós. Porque ao desatar o nó da dificuldade de compreensão do movimento espírita, nós construímos uma ponte especialíssima para aquele trabalhador. Ele percebe que a problemática dele não é única, não é só, ele não está sozinho, tá? Ele encontra eco no movimento espírita, ele percebe experiências exitosas quanto àquela situação, percebe também equívocos em outras áreas. Então, veja bem, ele encontra um terreno fértil para a plantação. Mas essa compreensão, meu amigo, ainda não chegou. E eu fico achando que esse é um compromisso nosso do movimento. A abertura desse caminho, construir essa pegada, isso eu acho que isso é nosso do movimento. Porque se nós já compreendemos essa magnitude, se já compreendemos tudo isso, é preciso disseminar. Essa sementeira é nossa. Nós não podemos esperar que a casa, com as dificuldades existentes, e não estou aqui questionando o trabalhador lá, não. Não é essa a proposta, não é essa a proposta. Todos trabalham. Isso, exatamente, todos estão com afinco, com determinação, mas nós é que precisamos chegar com essa lucidez, com essa claridade, abrindo esse espaço nessa compreensão para que eles assimilem isso. E nós do movimento talvez tenhamos mais amarras para disseminar essa descoberta do que a dificuldade do trabalhador na compreensão. Tá, Henrique? É preciso nós encararmos isso de frente. Essa divulgação é nossa e precisamos derrubar muitas amarras. O movimento tem essas amarras. Não podemos deixar de falar isso, né? E essa crítica que faço agora, porque eu encontro essas amarras, eu vivencio essas amarras e eu talvez seja um disseminador dessas amarras. Mas isso só vai melhorar quando conversarmos sobre isso, quando refletirmos sobre isso, não é? Já foi dito no movimento espírita que, neste momento pós-pandemia, o principal fator dentro do centro espírita é a convivência. Talvez essa convivência tenha que se dilatar mais. Você disse que está todo mundo olhando muito para o seu umbigo. E, claro, estão trabalhando, não é uma crítica, como você bem colocou, mas todos olhando muito ali para o seu umbigo. E talvez tentando resolver velhos problemas com as velhas soluções. E você falou, né, abrindo as portas, né, outras soluções podem aparecer. Essa troca, né, justamente a convivência. Você apontaria um caminho para o movimento espírita, uma ação do movimento espírita para que haja essa integração das casas espíritas? Que caminho você apontaria para que o movimento espírita chegasse às casas, fizesse essa conversa? Eu acho que algumas ações precisam ser disseminadas mesmo. E eu vejo que a casa está distante por desconhecer o movimento espírita. E essa dificuldade está sendo construída desde a adesão.
a instituição espírita adere a um movimento espírita que ela não conhece, que ela não sabe o que é. O movimento espírita, na ânsia da adesão, talvez há algum tempo, hoje eu não sinto muito isso não, mas há algum tempo, não expõe para a instituição espírita que está chegando a realidade do movimento. O que é um movimento espírita? E a casa precisa entender como sendo partícipe efetivamente do movimento, no ato de adesão, sabe? A adesão significa compartilhar daquela ideia. E a adesão aconteceu, eu acho que sem que eles soubessem o que estava ocorrendo efetivamente. O que era aderir ao movimento espírita? Esse foi um equívoco, sabe? Claro que é todo momento disso ser esclarecido. Eu acho que desde coisas às vezes simples, que nós construímos uma barreira enorme, e até hoje essa barreira existe, altíssima. A casa espírita, o movimento entende como sendo uma instituição autônoma, e efetivamente o é, e precisa continuar sendo. Mas tem coisas que não ferem a autonomia da instituição espírita e que precisa estar presente quando da adesão da casa. Por exemplo, a necessidade de participação em atividades constantes do movimento espírita. Deve-se construir uma pauta mínima para a instituição espírita e ela entender como sendo primordial a sua presença. Ela efetivamente é construtora desse movimento. E ela só vai se sentir nessa condição quando nós, do movimento, dermos a devida importância a ela. A importância financeira da participação da instituição espírita. Então, são várias atitudes que foram sendo deixadas para trás e que aí essa construção, essa união foi perdendo, foi desvinculando. Essa é a minha percepção, sabe? Foi desvinculando. Talvez nós não tenhamos falado para ela, olha, você é importante no movimento espírita. Ele só poderá ser construído com a sua presença. Nós precisamos da casa aqui, sabe? Nós precisamos do seu abraço, da sua verdade, das suas reflexões. E isso em todos os sentidos. E eu estou dizendo desde a presença em atividades até a adesão financeira, o comprometimento da casa espírita com essa construção. Porque a construção do movimento ele se dá de várias formas. E eu estou dizendo duas situações, talvez distintas, mas ambas super importantes para a formação desse elo. Formação desse elo. E aí é momento de recuperar isso. Tem um detalhe também importante. Sim. Que nós precisamos lembrar. A casa espírita, ela precisa ter uma formação hoje muito maior e nós não estamos empenhando o suficiente nesse sentido. Essa instituição verticalizada, que até hoje talvez seja a grande maioria existente no movimento espírita, não é? As instituições espíritas com diretoria verticalizada, presidente, tesoureiro, secretário, dificulta muito a possibilidade de compreensão do movimento espírita, porque são trabalhadores com atividades muito precisas. O tesoureiro cuida especificamente daquilo ali, tá? O presidente envolvido com a coordenação dessas atividades. Não tem espaço para o movimento espírita, para o estudo e para a compreensão do movimento espírita. Mas a instituição espírita, que já aderiu à administração coletiva, a uma gestão compartilhada, você abre um leque, sabe, para as atividades dos trabalhadores. Sim. E aí, Henrique, meu querido, você pode inserir uma coordenação voltada para o movimento espírita. E aí, aquele trabalhador, ao se disponibilizar para aquela tarefa, para aquela coordenação, ele vai receber os princípios, as diretrizes necessárias do seu trabalho. Porque quando altera a direção de uma casa espírita, nesse sentido verticalizado, não se fala em movimento espírita, sabe? Não tem espaço para ele. Eles ficam muito presos com as atividades rotineiras. Ninguém olha para os lados, né? Olha só ali para aquele problema. Então,
Segue. essa administração, essa gestão compartilhada facilita, sabe, abre espaço para que o movimento adentre naquela instituição, tá? Porque aí você tem um coordenador com a função específica. E aí facilita para o movimento, o chamamento, tá? Normalmente a gente chama o presidente, sabe, está muito envolvido com as questões, sabe, e às vezes com foco, sabe, ainda um pouco preso às tais amarras que a gente, sabe, e o movimento espírita tem esse condão de abrir a compreensão, tá? E vai oferecer os trabalhos com relação, nós falamos na gestão de conflitos, vai oferecer essas dinâmicas, sabe, que já estão prontas no movimento para que a instituição possa distribuir isso também para os seus companheiros. Creton estava lembrando aqui agora do terceiro discurso de Lyon, que Kardec fez em Lyon, na Viagem Espírita, de 1862, que ele foi falar justamente sobre isso, gestão de conflitos. E ele ia fazer, o Kardec que deu exemplo de movimento espírita, ele ia lá, conversava com todos, unia todos os centros, conversava e falava justamente sobre gestão de conflitos. Foi grande exemplo, Kardec nos deu, de movimento espírita. Creton, sabe o que eu queria pedir a você agora? Você, não sei se você percebeu, mas você fez um apelo, uma convocação amorosa a todos os dirigentes espíritas a participarem do movimento espírita. Eu gostaria que você fizesse novamente, com esse coração tão bonito que você apresentou, nesses minutos finais, né, essa convocação, esse apelo para que todos possam participar do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Tá bom, meu querido. Olha, nós estamos vivendo atualmente uma fase especialíssima na humanidade. E você me fez lembrar agora daquela parábola dos trabalhadores da vinha, e que houve uma comparação muito linda com relação ao trabalho desenvolvido nessa plantação com o trabalho da nossa ascensão espiritual. E eles passam, na plantação da vinha, por aquela fase de pisar a uva, a fase da fermentação. Talvez estejamos vivendo essa fase da fermentação, em que pululam ideias, sugestões. Nós estamos vendo isso na humanidade. Claro que também no movimento espírita. Tantas frentes, tantas questões díspares, não é? Mas são momentos especialíssimos, sabe? Então, no limiar de um novo ciclo, né? No limiar de um novo ciclo. Então, meus irmãos, é momento, sim, de alegria pela especialização do instante. É momento de levar o entusiasmo, sabe? É momento onde a união, o encontro, o estarmos juntos será o alimento da nossa alma para a formação de melhores reflexões e melhores conceitos. O caminho vai sendo aberto como uma onda a partir do instante que unirmos nossas ideias e nossos pensamentos em prol da construção de cumprimento da nossa missão do espírita, que em breves palavras é a construção do homem de bem. Então, essa onda de união nas instituições e no movimento espírita vai abrindo espaços, como uma onda, sabe? E, por certo, nós vamos tornar esse ciclo, sabe, um período de muito carinho e de muito afeto, de muito colo, de muito colo. Não adianta estarmos fortes, mas separados. Não adianta a federativa estar com um trabalho gigantesco, importante, mas se não compartilharmos tudo isso. É importante também lembrarmos que a instituição está com dificuldade de chegar até a instituição espírita, porque essa conexão, essa rede, ainda não está azeitada. Ainda não está azeitada. E nós temos o trabalho de distribuir esse azeite, sabe? E ele só é distribuído, esse fluxo só é distribuído com aquele vinho que brota após a fermentação, tá? Nós estamos na fase de aprendermos a amar. Nós estamos na fase do afeto, na construção do afeto.
da aproximação. Deus é o Senhor da vinha e Ele cuida da vinha. Mas nós somos vinhas e precisamos cuidar uns dos outros. Esse é o grande convite para todos nós. Creton, nesse final de grande emoção, eu vou pedir que você faça as suas despedidas. Henrique, eu te agradeço por demais. E eu tenho um carinho muito grande por você e por todos os trabalhadores do movimento espírita. Temos um grande trabalho pela frente, sabe? Como eu disse, algumas amarras existem, mas elas são próprias da nossa fase evolutiva, mas o momento é especialíssimo para todos juntos irmos liberando os seres nós. Não é? Agradeço essa oportunidade. O nome do programa também é muito próprio, Presença Amiga. Senti esse carinho, esse afeto durante todos esses minutos que estive na sua presença. Senti também a presença de companheiros espirituais aqui conosco, construindo essa corrente vibratória tão importante na nossa vida diária. Muito obrigado aos companheiros, aos baluartes das instituições espíritas. Nós queremos estar juntos. O movimento veio para somar contigo, meu irmão. Esteja junto do seu, participando das reuniões do seu, da Reunir. Conheça melhor o CERJ, tem grandes trabalhadores, com grandes tarefas já prontas para a utilização por todos nós das instituições espíritas. Conheça um pouco mais a Federação Espírita, desde o seu prédio, se encante com aquela arquitetura que o interior, meu irmão, vai te tomar como de roldão, viu? Muito obrigado por tudo, um beijo, um abraço forte a todos vocês. Para você, Henrique, um beijo, viu? Um beijo, querido Creton, muito obrigado e até o próximo Presença Amiga. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.